Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo da Silva Souza, professor da UEMP, Departamento de Economia, do curso de Ciências Econômicas. A disciplina que eu ministro é de Estatística aplicada à Economia e, conforme a demanda, eu vou falar um pouco mais de distribuição normal, especificamente da distribuição normal padrão, tá? Conteúdo que é fundamental para o nosso prosseguimento na disciplina e na ciência econômica como um todo, porque, conforme eu já disse em sala de aula, 99,9% dos fenômenos estudados na economia têm a distribuição normal como referência de inferência estatística e referência para analisar o comportamento da população desses fenômenos, tá? Então vocês deverão prestar atenção de forma efetiva nas suas pesquisas, nos seus estudos como economista e entender que para que você possa fazer uma suposição e uma inferência, responder uma hipótese sobre uma determinada pergunta, você precisa saber isso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz o print, né, do material que eu mandei para vocês e eu gostaria que vocês pudessem entender que as variáveis aleatórias podem ser fenômenos de mesmo estudo ou de estudos diferentes, que os parâmetros média e variância podem ser iguais, mas geralmente são diferentes. Então, olha só, tem duas variáveis aleatórias aqui. A primeira aqui, tá, é x1, tá? x1 é uma variável aleatória que possui distribuição normal com média 50. Essa ponta da caneta é muito grossa, então vou colocar uma pontinha mais fina para ficar mais claro. Então, média 50 e desvio padrão 5. Tá? A variância é 5 ao quadrado, tá vendo? E aqui você tem outra variável aleatória, outro fenômeno, cuja média é 200 e o desvio é 20. Tá vendo que são duas variáveis aleatórias com parâmetros diferentes. Então, se existem infinitos fenômenos ocorrendo na economia ou na ciência como um todo, é impossível você criar uma tabela de probabilidade para combinar médias e variâncias e médias dos respectivos desvios padrões. Então, você tem que padronizar isso para uma única média e única variância. Por isso que você usa o score Z. Tá? Então, o score Z é essa razão aqui, tá? Aonde o x maiúsculo é o valor de referência, beleza? O mi é a média do fenômeno de análise e o sigma aqui é o desvio padrão. Quando você transforma a variável aleatória x1, x2, xk, né, índice, em z, tá? Se transforma x1, que possui parâmetros média μx1 e sigma quadrado x1 em z, esse z também vai ter uma distribuição normal, só que padronizada, tá? Ela vai ter uma distribuição normal, só que padronizada, com médias, aqui tem um n, tá? Aqui tem um n, com média igual a 0 e variância igual a 1, que é igual ao seu desvio padrão, tá bom? Então, olha só, quando você, então, normaliza, você tem uma curva no formato de sino, cujo ponto de máximo, tá? Cujo ponto de máximo possui uma probabilidade, mas o valor da média é 0. Tá? E
amplitude da área é igual, tá? A variância é igual a 1. E o desvio também é igual, tá certo? Bem, então, normalizando, você pode utilizar essa tabela que está aqui coloridinha aqui embaixo para qualquer fenômeno, sabendo a média e o desvio de sua respectiva variância do fenômeno em análise. Ó. Então você pode usar essa tabelinha aqui, beleza? Então, por exemplo, como se usa essa tabelinha aqui? Então vamos encontrar a probabilidade de um valor z ser igual a 1,25. Está aqui, ó. Esse é o exemplo que está no material que eu mandei para vocês, beleza? Então, uma unidade 25 centésimos. Então, essa tabela aqui, tabela normal padrão de 0 a z, ela vai de 0 até 3,9 ou 2,99. Tá? Agora eu não lembro qual é o fim dela. Porém, aqui eu fiz um recorte, tá? Que vai de 0 até 1,59, para nós, de forma pedagógica, de forma didática, podermos encontrar esse valor 1,25, a sua probabilidade. Então, olha só. Vou pegar aqui a corzinha que eu pintei de amarelinho. Na coluna, lê-se a unidade mais o decimal. Então, 00, 1 décimo, 2 décimos, assim por diante. Então, a gente vem aqui, ó, 1,25 é 1 inteiro e 25 centésimos, certo? Então, consiste de 1 inteiro e 2 décimos. Então, a gente vai vir aqui, contar até 1,2, tá? Vamos fazer aqui um círculo amarelo aqui, 1,2. Então, essa é a unidade mais o primeiro decimal, o decimal. O centesimal nós contamos aqui na linha para as colunas, tá? 5 centésimos. Então nós fazemos o cruzamento, tá, da linha 1, 2 com a coluna 5. Beleza? Então a probabilidade relacionada ao número z igual a 1,25, ah lá, 03944. Tá bom? 03944 aqui, ó. Então, o z igual a 25 é 03944 de 0 a 1,25. Ou seja, vou desenhar esse gráfico aqui. Ou seja, perdoe-me o desenho aqui, tá? Então, você tem lá aqui o 0. É simétrico esse gráfico, tá? Em z ou em x também. Você tem aqui o 0, a média, e você vai ter o valor limite, 1,25. Beleza? Então, essa área rachurada aqui é a área de probabilidade associado a 0,3944. Tá vendo? Opa, perdão. Aqui, ó. Então, essa área aqui está associada a essa probabilidade aqui. Tá bom? Beleza? Agora, se você considerar o valor de probabilidade menor que 1,25 em área, você também vai ter que considerar o quê? O hemisfério, né? O hemisfério à esquerda do eixo de simetria, ou a área à esquerda do eixo de simetria, que é 50% ou 0,5. Tá? E aqui é 0,3944. Você somando vai dar 0,8944. Tá bom? Ok, então. Aqui tem um exemplo, tá bom? Um exemplo que está lá nas notas de aula, que eu mandei para vocês, notas de aula das nossas férias. Então, olha só. Você tem as notas de estatística de uma certa classe com média 70 e desvio 10, tá? Determine o score Z para a nota 85. É bem simples, tá? Ó. O x correspondente a 85, a média é mi igual a 70. 70. O desvio é 10. Em cima da 1,5, 15, desculpa. Lá embaixo dá 10. 15 dividido por 10 é 1,5. Beleza? Tudo bem? Isso diz que
o estudante encontra-se um meio desvio padrão acima da média. Se nós olharmos a probabilidade associado o P de Z, tá? P de Z ser menor ou igual a 1,5, nós temos essa condição aqui. Nós desenhamos aqui, então, o respectivo gráfico de distribuição normal, padrão. Ó. Certo? Então, aqui está 1,5. Então, aqui nós temos uma probabilidade P1 e P2. À direita, que não está pintado. Então, nesse P2, estão uma quantidade, um percentual de pessoas em probabilidade de que tirou mais que 8,5. E P1 menos que 8,5. Beleza? Então, existem alguns casos, tá? Existem alguns casos que nós devemos avaliar a área que fica entre um valor e o outro, tá bom? É isso que nós vamos ver agora. São 6 casos que estão elencados lá nas notas de aula. Então, vou trabalhar alguns com vocês, beleza? Então, olha só. Então, o primeiro caso aqui é a probabilidade entre a média e um valor positivo. A média é 0, tá? A média é 0. A média é 0. Vou dar Vou pintar de amarelinho aqui, ó. A média é 0. A média Mi para normal padrão sempre vai ser 0. Então é 0 e um valor, tanto à esquerda quanto à direita. Então basta você única e exclusivamente olhar na tabela, tá? Na tabela. Então de 0 a 1 aqui, se você olhar na tabela, vamos procurar a tabela aqui, vai dar 34,13. Por quê? Vamos lá procurar a tabela e vamos confirmar isso aí. Olha só. Vamos pintar de vermelho aqui. Então se nós olharmos aqui na unidade mais o decimal, 1, 0. Se nós olharmos aqui no centesimal, 0. Então, só descer aqui, ó, 0,3413. Beleza? Pois bem. Quando dois valores simétricos, ou seja, estão equidistantes à média, equidistantes ao eixo de simetria, que o eixo de simetria equivale à média, isso é o dobro do valor da média até o limite superior, porque são simétricos. Então, olha só. Então, se aqui é 0,3413, quando você tem a parte negativa e é simétrico, também aqui vai ser 0,3413. Ou seja, 0,3413 mais 0,3413 é duas parcelas iguais de 0,3413, ou seja, 0,6826. Tá bom? Aqui é um exemplo canônico, tá? De Z igual a 96. Façam a leitura desse exemplo, tá bom? O próximo caso é a probabilidade de ser menor que o valor positivo, tá? Ser menor que o valor positivo. Então, olha só. A probabilidade de ser menor que o valor positivo é o caso que nós vimos no começo do P do Z ser menor que 1,25, tá? Ou seja, você tem o valor 1,25 aqui, o eixo de simetria, onde a média é 0, está aqui, beleza? Está aqui. Então, você tem esse valor igual a 0,5 ou 50%, e aqui você tem um valor que você tem que encontrar na tabela. Como nós encontramos lá no começo, é 0,3944, a soma da 0,8944, tá? 0,8944, aqui, ó. O quarto caso é quando a probabilidade é maior que um valor positivo, ou seja, vamos pegar esse exemplo do 1,25 aqui, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, olha só, aqui é 1,25. Quando é menor que 1,25 é toda essa área aqui à esquerda, tá? Pintada de vermelho. Quando é maior que 1,25, eu vou pintar de verde. Aqui. Nesse caso fica fácil porque nós sabemos que esse valor aqui é 0,8944. Ok? O valor total da área é igual a 1. Tá? Então, 1 menos 0,8944 vai ser 0.
6, 5, 0, 1. 10,56. Tá bom? Olha esse outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo que tá aqui na... Tá aqui no... Deixa eu puxar pra cima, tentar puxar pra cima. Opa, não tá dando. Eita. Esse finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar puxar pra cima aqui rapidinho. Eita, travou. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Então, a probabilidade do Z ser maior que 1,58. Vamos fazer aqui na mão, tá? Esse é o último caso. E aí vocês estudam os demais, tá? Opa, errei. Então vamos fazer aqui o gráfico da Z padrão aqui. Não ficou muito bonito, mas importante é a ideia. Então aqui 1,58, beleza? 1,58. Essa área aqui, tá? Essa área aqui, que é P de Z menor ou igual a 58, tá? Esse P de Z menor que 1,58 é 50% mais o valor do P do 0 até 1,58. Então, para calcular o P de Z maior que 1,58, você tem que pegar lá 1, tá? E tirar, ou 0,5, né? Se você trabalhar só com uma parte, e tirar o valor da probabilidade do Z estar entre menos 1,58. Perdão. Do Z tá do 1 menos. É isso mesmo. Do Z ser menor ou igual a 1,58. Tá? Menor ou igual a 1,58. Z ser menor ou igual a 1,58. Tá bom? Essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade aqui é 1 menos 0,9429. Ou seja, 0,0571. Aqui, tá? Aqui no... Ai, Jesus, esqueci o nome desse troço aqui. Aqui no print do material que eu mandei para vocês, ele trabalhando com 0,5. Por quê? Ele trabalha só com metade, tá? Metade da área do gráfico. E aí você vai trabalhar do valor do P do Z tá entre 0 e 1,58, que é 0,4429. Beleza? Galera, resolvam os exercícios que estão no final, né, desse material que eu mandei para vocês. Resolvam, né, com bastante carinho, com bastante atenção. Façam todos os exercícios, façam os exercícios que estão na lista que eu mandei para vocês, de distribuição normal. Estudem para a prova quinta-feira, tá? Quinta-feira que nós voltarmos aí das férias, tá? Do recesso. E vida que segue. Valeu? Abraço, até mais, tchau, tchau.